Então, ele é meio que a ovelha negra da família. Esses dois se apaixonam pela mesma garota, Flora, é o nome dela, e ela também se apaixona pelos dois. E daí, oi, eu sou Lohan, muito prazer. E eu comprei esse box de Machado de Assis. Nele vieram 11 livros. E eu li eles de um por um. E eu vou trazer pra vocês a minha opinião, minha resenha, minha crítica do que eu achei de cada um deles. E o primeiro livro que eu li foi Esaú e Jacó. E é engraçado porque quando eu li esse livro, eu fazia teologia. Eu estava cercado de pastor, de teologano. E aí muita gente me perguntava, mas ué, Machado de Assis ele é fiel à história bíblica? É parecido com a história bíblica? E a verdade é que não, tem nada a ver com a história bíblica. Mas eu dizia pra eles, sim, é óbvio que Machado de Assis ele escreve tal qual como tá na Bíblia. A história ela começa com Natividade, que é o nome da mãe dos dois gêmeos, e o nome desses gêmeos é Pedro e Paulo, que por coincidência ou não, é também o nome de dois apóstolos que também brigaram. E ela vai em uma cabocla, uma barra vidente, né? Ela vai para perguntar para essa cabocla qual vai ser o futuro dos dois filhos dela. E essa cabocla fala para ela: "Olha, os seus filhos eles vão ser grandes homens, mas eles nunca vão ser amigos". E daí ela fica muito preocupada, porque qual é a mãe que quer que os seus filhos sejam inimigos? Nenhuma mãe quer isso. E daí as crianças vão crescendo e um deles é apaixonado pela monarquia. E o outro, ele já gosta da ideia de ter uma república, uma democracia. Então, ele é meio que a ovelha negra da família, porque o pai deles, ele é um barão, e a mãe deles é baronesa. E daí, o livro ele vai continuando, o livro conta a infância deles, conta um episódio em que eles estão em uma venda de quadros. E aí, um deles vê um retrato do Dom Pedro II, eu acho. E daí ele quer comprar esse quadro. E o outro vê um retrato de um revolucionário. E daí eles vão pro vendedor e o vendedor fala os preços para eles. E eles começam a brigar com o vendedor. Porque um não quer que o. Não quer comprar mais barato. O quadro mais barato que o outro. Então eles ficam brigando lá, se degladiando em quem quer o quadro mais caro. E o vendedor deve ter amado, né? Vendeu caríssimo os dois quadros. Daí continua a história. Eles dois passam da infância para a adolescência. E na adolescência, os dois se apaixonam pela mesma garota, Flora, é o nome dela. E ela também se apaixona pelos dois. E daí ela começa a alucinar, ela começa a ter febre, ela adoece. Chega ao ponto que ela fica tão louca das ideias que ela morre. Sabe com quem podia ter acontecido isso também, Kelly? Kelly, minha amiga que tá ajudando a gravar. Sabe com quem podia ter acontecido isso? Com a Ari, lá de Elite, não podia? Aquela velha chata. E daí, voltando pra história, fechando esse parênteses, e aparece na história um personagem muito importante, que é o Conselheiro Ares. Por que esse personagem é importante? Porque ele é o protagonista do próximo romance que Machado de Assis escreveu. E esse conselheiro, Aires, ele, no livro eles falam que ele é muito sábio, ele dá ótimos conselhos, mas na verdade a única coisa que ele faz é concordar com o que as pessoas estão perguntando pra ele. Ele entende as pessoas, então ele concorda, ele te diz o que você quer ouvir. Por isso as pessoas dizem que ele dá bons conselhos. A mãe deles pede pra ele apaziguar os dois, né? A mãe deles pede pra eles, para ele pedir pra eles fazerem as pazes. E ele pede, ele tenta, mas nada acontece, as crianças continuam brigando. E no meio do livro é onde a gente tem a passagem da monarquia para a república. E é engraçado porque nessa parte também tem um personagem que é o Leão Confeiteiro. E a maior preocupação dele nessa passagem de monarquia para república é a placa dele. Porque ele tem uma placa na confeitaria e a placa da confeitaria está escrito Confeitaria do Império. E daí ele tirou essa placa para pintar. Só que enquanto essa placa estava pintando, o que que aconteceu? A gente deixou de ser um império e passamos a ser uma república. E daí ele vai no conselheiro Aires para falar: "E agora, o que que eu escrevo na minha placa? Porque se eu escrever Confeitaria Confeitaria do Império, essa galera republicana vai me matar. E se eu escrever Confeitaria da República e a República não durar muito tempo, o Império vai me matar. Então, ele vai com o conselheiro Ares e o conselheiro Ares diz pra ele: escreva Confeitaria do Governo. Ponto.
A história continua, os dois gêmeos crescem, viram grandes políticos, mas eles nunca fazem as pazes, eles continuam brigando e brigando e brigando. No leito de morte, a mãe deles pede pra eles: olha, por favor, façam as pazes por mim. E daí eles fazem, só que depois eles continuam a brigar. Depois eles terminam o livro ainda eles brigando. E algumas pessoas da Câmara que não conheciam toda a trajetória deles, se perguntam o que que aconteceu. Dois que eram amigos, que eram unidos, agora estão brigando. E o conselheiro Ares fala: nada mudou, eles sempre foram assim. Bom, pra finalizar, né? O livro termina assim, eles brigando na Câmara dos Deputados. E eu gostei muito desse livro. Eu também não vou aqui mentir e dizer, ai, pra vocês é um livro super legal de ler. Não, Machado de Assis, ele é um escritor antigo, então ele utiliza palavras em latim, palavras em francês. Ele utiliza muitas palavras que hoje a gente já não usa mais. Então você tem que parar pra pesquisar, pra você poder entender a história. Mas ele é um livro muito bom porque ele traz uma coisa que nós chamamos de contexto histórico de outra perspectiva. Mesmo ele sendo um romance, ele traz uma outra perspectiva. Porque quando a gente estuda a história, né, de maneira mais formal, a gente geralmente escuta nomes como Deodoro da Fonseca, a Princesa Isabel, né? Esses nomes assim. Você dificilmente, Dom Pedro I, você dificilmente vai ouvir, o que o confeiteiro estava fazendo, o que que o povo brasileiro estava fazendo, o que que os estudantes estavam fazendo. E esse livro ele traz isso. Se você chegou até aqui, curte, se inscreve nesse canal, porque vai ter vídeo novo toda quinta-feira, se Deus quiser e a faculdade assim me permitir. E manda esse vídeo para aquela pessoa que tá com dois namorico, aí você fala assim: assiste esse vídeo, senão você vai morrer. Ou manda para aquela pessoa que não namora ninguém, manda para aquela pessoa que é muito seu amiga, até para aquele que é seu inimigo, que aí vai que vocês fazem as pazes aqui nos comentários. E tchau! Eu queria cobrir a câmera, mas eu sou muito. Tô longe da câmera. Tem que dar um soco. Que ele não vendia. E tem uma abelha ali em cima, enfim. Mas enfim, mas eu larguei essa série, nem sei que fim levou ela. Mas, enfim, eu fiquei com vontade de voltar a ver quando anunciaram a Anitta no elenco. Só que aí eu pensei, eu lembrei de Stranger Things, porque Stranger Things eu vi todas as temporadas por causa que ia aparecer a Annie Mac, acho que é assim o nome da atriz, é aquela atriz de Anime Feminino. Uhum. Eu assisti toda a série por causa que ela ia aparecer, e aí ela apareceu, teve 3 cenas, um diálogo, e aí acabou a série. E eu falei, não vou ver, não vou ver.